Olá, alunos. Esse vídeo está sendo feito para a gente corrigir os exercícios da folha 22, 23 e 24 e 25 da sua apostila, ok? Então, nesse vídeo, a gente vai corrigir esses exercícios. Bom, eu fiz essa folhinha aqui só para vocês relembrarem, né? E para ficar claro, eu sei que a última aula foi bem explicativa, mas só para ficar de lembrete, para não ficar nenhuma dúvida, né, no que diz respeito às escalas. Então, nós temos basicamente três tipos de escala. Nós temos a escala normal, temos a escala de redução e temos uma escala de ampliação. Essas escalas são representadas dessa forma, ou seja, e aqui estão os exemplos, né? Escala 1 para 1 significa o quê? Que o meu desenho é igual à peça. Na escala 1 para 2, que é uma redução, significa que o meu desenho é menor do que a peça. E a escala 2 para 1 de ampliação significa que o meu desenho é maior, ou seja, ele está sendo desenhado maior do que a peça. Só para ficar claro para vocês. Lembrando que esse primeiro número é o desenho e esse segundo número é a peça. Primeiro número é o desenho, o segundo é a peça. Primeiro número é o desenho, o segundo é a peça. Às vezes pode confundir, mas esse croquis aqui vai ajudar vocês a gravar bem isso, ok? Então, fica aí a dica para vocês. Então, já corrigindo os exercícios, né? Eu já preenchi aqui a nossa tabelinha, para ficar um pouquinho mais rápido. Então, vejam, eu vou até colocar a nossa colinha aqui de lado, né? Caso seja necessário. Então, o que acontece? Eu já tenho um exemplo aqui, né, de cara. Eu já tenho um exemplo aqui, onde a minha escala é 1 para 10. Então, vejam, se eu olhar aqui na minha tabelinha, o 10 é o número que está do lado direito, então é uma escala de redução. Ou seja, o meu desenho ele é menor do que a minha peça. O desenho nessa escala de redução é menor do que a peça. Então, o desenho, a peça é maior, né, do que o desenho está sendo feito menor, então, ok? Muito bem. Nesse caso aqui, eu tinha em branco, né, então, de novo, eu tenho uma escala de redução. Se é uma escala de redução e a minha peça mede 50, né, 50 milímetros, enfim, como é que eu tenho que chegar nesse número? Se é uma redução, eu vou pegar este número e fazer a conta ao inverso e dividir por esse, né, porque eu estou reduzindo. Então, é 50 dividido por 2, a minha peça, desculpe, o meu desenho vai ser 25, ou seja, o desenho é menor do que a peça. Ok? Aqui eu tenho uma escala de ampliação, ou seja, eu estou ampliando o meu desenho em 2 vezes. Então, se a minha peça, estou ampliando o desenho 2 vezes. Se a minha peça é 28, eu vou multiplicar por esse número para chegar no tamanho do desenho. Então, é uma escala de ampliação. A minha peça, ela é menor do que o meu desenho, ok? Aqui eu tenho de novo uma escala de ampliação. Se aqui eu já tenho o tamanho do desenho e ele já está ampliado, ele está ampliado quantas vezes? Está ampliado 5 vezes. Então, é 20 dividido por 5 é 4. É uma escala de ampliação. O desenho é maior do que a peça. Ok? E aí nós vamos sucessivamente, né? De novo, né, uma escala de redução. Então, se o meu desenho é 12, ou seja, o meu desenho ele é menor do que a peça. Então, se ele é menor quantas vezes? 10 vezes. Então, é 12 vezes 10, 120. E assim a gente vai sucessivamente. Nesse caso, eu não tinha essa informação da escala, mas eu tinha as informações do desenho e a informação da peça. O meu desenho é menor do que a minha peça.
ele é menor quantas vezes? Aí, o número 1, né? Porque eu já sei que, por esses dois números aqui, eu sei que é uma redução. Eu estou reduzindo o tamanho do meu desenho. Agora, quantas vezes ele está reduzido em relação à peça? Eu faço a conta. 9 dividido por 18. Eu vou chegar no número 5. Como é uma redução, então é 1 para 5. Aí é só fazer a continha em função dos números. No demais, tranquilo, né? Sempre seguindo essa ordem. Aqui, de novo, eu tenho uma escala de redução, onde o meu desenho é 20, né? Então, eu reduzi o desenho quantas vezes? 50 vezes. Se eu reduzir ele 50 vezes, qual é o tamanho da peça? 20 vezes 50, dá 1000. Então, seguindo essa lógica, né, nós vamos fazer corretamente esses exercícios, ok? Então, aqui na escala de 2 para 1, e aqui já é o 41, como é uma escala de ampliação, eu estou ampliando o desenho. Então, o desenho é maior do que a peça. Estou ampliando quantas vezes a minha peça? 2 vezes. Então, é 2 vezes 41, 82. E assim a gente vai seguindo nessa mesma sistemática, ok? Eu acho que aqui não tem mais nenhuma dúvida. Aqui tranquilo, né, gente? Ó, 1 para 1, né? 1 para 1. Aqui. Deixa eu só melhorar o foco aqui. Melhorei aqui, ó. 1 para 1, 25. Aqui é uma escala de novo de redução, né? Eu estou reduzindo aqui o desenho. Desculpe, aqui tem um engano. Aqui é 1 para 2. Aqui eu já me enganei. Aqui não é 20, não, tá vendo? Aqui é 1 para 2, lógico, né? Então, eu tô reduzindo o desenho 2 vezes. Se eu estou reduzindo 2 vezes, então, a minha peça é o quê? É 120, né? 120 dividido por 2, 60, ok? Aqui tranquilo, é uma escala de ampliação. Eu estou ampliando o desenho, né, 4.000 vezes, né? O meu desenho eu estou ampliando 10 vezes. Se a dimensão da peça é 400, eu estou ampliando 10 vezes, é 10 vezes 400, que dá 4.000, ok? Então, tá aqui o resultado, né, para vocês conferirem. Eu acho que aqui não tem nenhuma dúvida, né? Olhando por essa tabelinha também, que ajudou bastante a gente agora, a gente conseguiu fazer aqui os exercícios, tá bom? Agora vamos em seguida já para a correção dos desenhos aqui que dizem respeito às cotas, né? Então, por exemplo, aqui eu já também fiz as cotas, vamos só observar o seguinte: sempre que eu vou fazer aqui as cotas de um desenho, eu tenho que pensar que a medida ela tem que ser do tamanho da peça, né? É a peça que tem que sair. O desenho ele pode ser maior ou pode ser menor, mas quem vai ditar para mim qual é o tamanho do desenho é a escala. Então percebam, essa escala é uma escala de redução. Vejam, é uma escala de redução. Então, o desenho, ele é o quê? Ele é menor do que a peça. Se o desenho é menor do que a peça, isso não significa que as medidas do desenho têm que ser igual ao desenho. A medida aqui tem que ser a medida da peça. Mas o desenho está reduzido quantas vezes? 2 vezes. Então, como que eu vou fazer esse exercício? Espera aí que eu esqueci de pegar a régua. Como que eu vou fazer esse exercício? Muito simples. O número que eu encontrar na régua, eu vou multiplicar por 2. Porque o desenho está reduzido 2 vezes, mas a medida tem que ser a medida da peça. Então, ó, eu arredondei aqui, né? Talvez a régua de vocês e a cópia, talvez tenha uma pequena diferença, mas no meu aqui eu procurei arredondar, tá? Mas aqui, ó, então na minha régua, eu encontrei 40 milímetros.
Se o desenho está reduzido e eu quero fazer a peça, então a peça é 2 vezes 40, então 80, ok? E assim com todas as medidas. Esse espaço, por exemplo, é 30 no desenho, mas como o desenho está reduzido, eu tenho que multiplicar por 2. Então, 30 vezes 2, 60. E assim sucessivamente, ok? Aqui eu tenho 100, 100 vezes 2, 200, né? Aqui as medidas nas laterais, vou virar o desenho um pouquinho aqui, será que dá para ver? Acho que dá. Aqui eu tenho 30 vezes 2, 60. Aqui eu tenho 10 vezes 2, 20. Aqui eu tenho 20 vezes 2, 40. E aqui eu tenho 60 vezes 2, 120. Então, percebam, as medidas que tem que tá no desenho é a medida da peça que tem que sair. Por isso que a escala aqui é importante, tá bom? O próximo aqui, tranquilo aqui, né? O próximo não tem segredo. Escala 1 para 1. E aquela nossa colinha diz o quê? Que escala 1 para 1 é normal, o desenho é igual à peça. Ou seja, a medida que eu encontrar na régua é o que eu vou escrever. Então, aqui eu achei 70 milímetros, tá aqui. Aqui eu achei 100 milímetros, tá aqui. E os demais, só para conferir, 20 milímetros, 25 milímetros. E aqui no final, 10 milímetros. Desculpa que o meu estúdio aqui é improvisado, 10 milímetros. Muito bem. Agora, finalmente, esta peça, vou ter que entortar um pouco aqui a apostila. Essa peça, ela é uma medida de ampliação. Vejam, o primeiro número é maior do que o segundo. Vejam, o primeiro número é maior do que o segundo, é uma ampliação. Significa o quê? Significa que o meu desenho é maior do que a peça. Então, se é uma medida de ampliação, o que eu tenho que fazer com as medidas que eu encontrar na régua? A medida que eu encontrar na régua, eu tenho que dividir por 5. Porque o desenho é maior 5 vezes do que a peça. A peça é bem menorzinha, é menor que isso aqui, é pequenininha, ok? Então, vamos lá. Então, aqui é 30 dividido por 5, dá 6. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então, a peça tem que sair nesse tamanho com 6 milímetros. Aqui, 40 dividido por 5, 8. Aqui também, né? Tá meio ruim de virar aqui a apostila. Aqui é 8, né? Ah, não, deu para virar. 40 dividido por 5 dá 8. 50 dividido por 5 dá 10. 10 milímetros aqui dividido por 5 dá 2. Este ângulo não muda nada. O ângulo é sempre ângulo, ok? Isso é uma regrinha aí das cotas, tá bom? Então, espero que esse exercício aí tenha ajudado vocês, junto com a nossa colinha, né? Que ajudou bastante, hein? Porque senão eu ia me perder aqui também. Muito bem, vamos para o próximo exercício, então, na sequência. Esse exercício, ele já é referente às cotas, né, que a gente tinha que promover. Eu já adiantei aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então, qual que é o fundamento das cotas? É que a gente possa cotar, deixa eu diminuir um pouco aqui, aí fica melhor. É importante que a gente use todas as vistas para que as cotas demonstrem todas as medidas que nós precisamos no desenho, sem ficar muito poluído. Não repetir as medidas, né, desnecessárias e utilizar as vistas. Eu não necessariamente preciso colocar todas as cotas aqui, não preciso colocar todas as cotas aqui e nem todas aqui. E nem preciso repetir essa nessa, depois essa nessa. Vocês percebam que as medidas que eu coloquei nessa vista não estão aqui. E as medidas que estão nessa vista não estão aqui. Isso significa o quê? Que está faltando coisa? Não.
Significa que eu, olhando as vistas de uma maneira mais clara e objetiva, eu consigo fazer as medidas todas nas peças. Caso você não tenha feito exatamente igual a isso, não tem problema, né? Eu sei que é um treino, a gente está começando, mas eu quero que vocês percebam esse fundamento, né? Então, por exemplo, essa medida aqui, eu não repeti ela aqui, tá vendo? Ó? Essa largura é essa aqui, e eu não repeti ela aqui. Essa distância é esse rebaixo, que é esse aqui, ó. Eu coloquei aqui, mas não coloquei aqui. Esse dente, tá vendo esse dentinho aqui, ó? Eu coloquei uma medida só aqui. Ah, professor, mas e do outro lado? Bom, aqui é uma questão agora de sensibilidade. O operador, quando fizer a peça, ele vai fazer o rebaixo nesse tamanho. Para falar a verdade, eu nem precisaria colocar essa medida, porque na hora que ele fizer esse rebaixo, o que sobrou, sobrou. E as medidas estão aqui. Eu coloquei aqui só para, né, dar uma segurança para ele, enfim, para o operador. Mas nem essa medida eu precisava colocar, porque na hora que ele fizer esse rebaixo, que já tem a medida aqui, eu nem precisaria colocar. Aí é uma questão de experiência, mas tudo bem. Essa largura da peça eu não repeti aqui. Essa altura aqui dessa parte, né, que é esta aqui, ó, eu não repeti aqui. Essa medida é essa aqui, ó, eu não repeti ela aqui, ok? Então vejam, praticamente o desenho está limpo, usei as medidas em função da facilidade da peça, e se um operador pegar essas peças, nessas dimensões, ele consegue fazer, ok? Vamos em frente, deixa eu ver se fica faltando alguma coisa aqui. Olha, alguém pode falar para mim assim: ah, professor, mas e esse tamanho total da peça que eu não tenho que cotar, né? Ora, eu já tenho essa medida, que é essa aqui. Eu já tenho essas distâncias e esse rebaixo. O que sobrar da peça, sobrou. Então, a somatória disso, o que sobrar da peça, sobrou, né? Agora, é lógico, a gente está imaginando que o operador vai receber a peça já no tamanho pronto para fazer, ok? Então, esse é um fundamento simples, né? Pode ser que algum de vocês tenha feito alguma coisa diferente, mas, de novo, prestem atenção, não repitam medidas, ok? Não repitam medidas. Vejam, outro detalhe importante, essa distância, lembra que nós falamos dessa distância no rebatimento das peças? Ó, se a gente fizesse esse rebatimento muito juntinho, eu teria dificuldade de pôr essa cota aqui, de pôr essa cota aqui. Então, essa medida aqui é importante, nesse caso, para a gente pôr as cotas, ok? Então, vamos para o próximo desenho na sequência. Eu também já aproveitei, já coloquei aqui as cotas, né? Então, vejam, eu aproveitei esse desenho e coloquei as cotas, porque aqui eu tenho só essa vista, né, lateral esquerda, eu não preciso da outra vista porque é uma peça cilíndrica. Então, essa vista só ela representa a frontal e a superior. Então, nessa que eu aproveitei e coloquei todas as medidas. Nesses diâmetros, eu coloquei o diâmetro aqui. Se vocês olharem a aula passada, ou mesmo no material de vocês, eu posso representar o diâmetro aqui com aquela bolinha cortada, ok? Muito bem. Aí alguém pode falar assim, ah, professor, mas tem um diâmetro faltando, que é o diâmetro dessa parte aqui, ó, né? Que é o diâmetro dessa parte. Aqui eu utilizei a outra técnica. Eu puxei, né, uma linha de chamada para fora, coloquei o raio, é o raio que eu tenho aqui. Aqui eu ponho o diâmetro, aqui eu ponho o raio. E indiquei com uma seta, que é esse diâmetro que é colocado aqui. Bom, algum aluno pode ter colocado três setinhas aqui e representado direto. Eu sugiro, né, quando uma peça tem muitas informações de diâmetro,
Eu particularmente acho que fica confuso, né, jogar muitas linhas, né, fica uma coisa meio encavalada. Mas tudo bem, fica aí a informação. O desenho ficou limpo, as informações estão ok, usei aqueles critérios lá que nós aprendemos das cotas e é isso aí. Esse exercício, então, está resolvido. Caso você não tenha feito exatamente dessa forma, veja as observações para você, né, fazer de forma correta ou no futuro, se precisar cotar, ou ter essas informações, tá bom? Então, esse vídeo fica por aqui e daqui a pouco eu vou corrigir os outros desenhos.